Vamos então com Carla Zambelli, já está na linha, 9 horas e 45 minutos, 9h45. A deputada federal, querida Carla Zambelli, está pronta para conversar com a audiência Jovem Pan. Carla, eu quero primeiro te pedir desculpa, sei da tua agenda super corrida e atribulada e a gente aqui no desespero para te ouvir desde a semana passada e hoje a gente não poderia perder esta oportunidade de te ouvir. Carla Zambelli, bom dia, seja bem-vindo a um Brasil de audiência que nós temos agora, é bom tê-la conosco, Carla. É um prazer todo meu, eu que peço desculpas, a gente tinha agendado para as 10 horas, entrou uma outra agenda que eu não tenho como desmarcar porque não depende de mim e acabou ficando essa entrevista mais corrida. Eu que peço desculpas e te agradeço pelo carinho de sempre. Cara, você está em casa. Aliás, aquele dia da cavalgada da família aqui em Bauru, foi importante demais a tua participação aqui conosco, né? Enfim, só lembrando de algumas coisas da nossa história, nossos caminhos que já se cruzaram. Carla, queria, antes de mais nada, falar sobre o projeto de lei da anistia. O brasileiro, aliás, no chat do YouTube, agora muita gente pedindo para você tratar desse projeto de lei. Conta para nós, qual é o objetivo, por gentileza, Carla? Ele nasceu para corrigir uma injustiça, né? Ele nasceu, na verdade, na ideia de conceder anistia ao Daniel antes da graça concedida pelo presidente. Durante a madrugada ali da condenação do Daniel, eu não conseguia dormir e pensando o que a gente poderia fazer por ele, né? E a gente, de manhã, anunciou na Jovem Pan que faríamos o projeto da anistia somente do Daniel. Ao longo do dia, quando o presidente concedeu a graça, o que a gente começou a pensar foram nos outros soldados, né? A gente teve muitos soldados aí que acabaram se ferindo pelo meio do caminho e a gente não pode abandonar essas pessoas. Pessoas como Roberto Jefferson, como Zé Trovão, como os youtubers Bárbara do Tipo Alisei, o Gustavo Gaia, pessoas que foram injustiçadas por suas opiniões e que até hoje não sabem o que fizeram de errado, né? A Bárbara, por exemplo, até hoje não viu no processo nada que ela tenha feito para poder prejudicar algum tipo de ato antidemocrático ou alguma fake news. Então, nessa situação, a gente tem algumas dezenas de pessoas que não cometeram crime nenhum a não ser expressar suas opiniões. Só que, infelizmente, quando essa opinião ela é contra alguma atitude de um ministro do Supremo, ela é tida como fake news ou como um ato antidemocrático. Então, a gente fez esse projeto, que é um projeto, a gente está chamando ele de Projeto da Liberdade, que ele anistia pessoas que de 2019 a 2022 falaram algo que foi considerado crime, desde que ele não tenha sido acompanhado por outros crimes. Então, por exemplo, se a pessoa cometeu esse crime de opinião e mais nenhum outro, ele está na anistia. Mas se a pessoa cometeu esse crime de opinião, cometeu uma agressão física, um dano ao patrimônio público ou privado, se ele invadiu alguma propriedade, aí ele não está na anistia. Aparando então, arestas, né, Carla? Aparando arestas, exatamente. E também fazendo um cessar-fogo, sabe? Porque a gente está vendo aí essa guerra com o STF, essa queda de braço, e ela não é boa para ninguém. Ela não é boa para a população, não é bom para o Legislativo, não é bom para o próprio Supremo. A gente já percebe que o Alexandre de Moraes, inclusive, começa a ficar isolado nessa história, porque ele está exagerando na mão. E os outros ministros estão percebendo que ele errou na mão, né? Está errando bastante. Essa última multa de R$405, o pedido de recolocação da tornozeleira, sendo que já foi concedida a graça. Então a gente já começa a perceber que Alexandre de Moraes fica isolado. Existe uma grande expectativa de que no julgamento do pleno, em relação à graça, a gente já fique com tudo mais assentado, né, em relação a Daniel, mas em relação aos demais, a gente também precisa recuperar essas pessoas. Roberto Jefferson, por exemplo, continua preso até hoje, está com problemas de saúde, e o que está acontecendo com ele é uma injustiça, né? Sim, agora, Carla, você entende que o que Alexandre de Moraes e outros dos seus pares ali estão fazendo é por esquecerem o compromisso com a função de guardiões da Constituição ou algum tipo de outro interesse deve estar norteando as decisões estapafúrdias, autoritárias e sem cabimento desses ministros, hein, Carla? Olha, eu acho que é uma combinação de coisas, né? O poder, ele muda muito as pessoas. E isso em qualquer âmbito, né? Seja legislativo, executivo ou judiciário. Os ministros do Supremo não têm mais relação com o povo. Eles não saem às ruas, eles não conversam com as pessoas, eles não ouvem a população. Então, eles se cercam ali de pessoas que só puxam saco, né? Se cerca de puxa-saco, que é o que acontece com várias pessoas que entram também no legislativo, e você acaba achando que está acima do bem e do mal. Mas existe também, claro, o pagamento das dívidas, né?
a dívida de ter sido colocado ali por determinadas pessoas. Então, a descondenação do Lula é uma prova disso. Né? O absurdo da descondenação, ela só aconteceu por conta do crédito, né? Do saldo devedor que eles tinham com o Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, que também foi livrado, né? Uhum. E, veja bem, José Dirceu já foi condenado agora em terceira instância e continua solto, né, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então a gente começa a perceber que tudo quando chega no Supremo Tribunal Federal, quando é da esquerda, ela se livra, e quando é da direita, quando às vezes não há nada de palpável. Eu, por exemplo, estou no inquérito dos atos antidemocráticos porque eu coloquei hashtag Supremo é o Povo. Imagina só que uma deputada federal não possa fazer uma hashtag. Então é um pouco de tudo, é um pouco deles terem perdido noção da realidade, outro pouco é a dívida que eles têm para pagar com essa esquerda, e aí tem um inimigo que é comum, né? Um inimigo que é o conservador, e aí o conservador apanha muito desnecessariamente. Então, se fosse uma coisa dirigida para todos, né? Mas não é uma coisa dirigida só para conservadores. Agora é interessante porque esse projeto de anistia, ele vai anistiar alguns esquerdistas também. Por exemplo, tem um procurador que falou mal do Aras. Ele está respondendo um processo de ação penal. Como o crime dele é de opinião e ele não cometeu nenhum outro ilícito, ele também vai ser anistiado. Então, assim, a esquerda tem dito que é um projeto só para a direita, mas é um projeto que pode beneficiar qualquer um, porque ele é de um determinado fato, num determinado período. Perfeito. Qualquer pessoa que esteja enquadrada nesse fato, ele vai ser anistiado. Carla, aqui comigo, Cláudio Cofani. Cláudio tem uma pergunta para você. Pois não, Cláudio? Bom dia, Carla. Um prazer tê-la aqui na Jovem Pan Bauru. Carla, bom dia, Cláudio. Vivemos esse período de comoção e a eleição só vai acrescentar calor na fervura. E todos vivemos e percebemos essa situação quase que de sinuca de bico com a relação ao STF. Esse projeto de anistia entra no Instituto Histórico da Anistia, que busca trazer harmonia, arranjar uma forma de paz. Esse projeto trata também de anistiar, inclusive, pessoas do Poder Judiciário que possam ser acusados de praticar algum tipo de abuso de autoridade. Ou seja, ele serve para tentar para trazer paz, passar uma esponja e zerar para depois começar. Ele serve para trazer essa paz, uma solução política? Se você pensar pelo lado de que muitos dos crimes que eles cometeram de abuso foi por opinião, eles vão ser anistiados também durante esse período. Então, realmente é um projeto para cessar fogo. A gente anistia os conservadores que estão sendo injustiçados, os ministros do STF que eventualmente tenham cometido crime de opinião porque excederam as suas atribuições, também seriam anistiados, e a gente zera esse ponto. E aí daqui para frente olha, vocês nos respeitam o poder legislativo, respeitam a opinião popular e a gente respeita vocês. E pronto. Porque a ideia é essa, a ideia não é continuar travando uma batalha, a ideia é, eu cesso o fogo, você vai cessar também? Agora, então, se eles cessarem fogo, eu acho que todo mundo fica tranquilo. Carla, e como cessar fogo com o Alexandre de Moraes ainda não respeitando o indulto, a graça, com multa, tornozeleira, agora avançando sobre a motociata promovida por particulares privados e que querem agora questionar também a participação do presidente ali? Como arrefecer a temperatura de algo que ainda conta com alguém que apaga fogo com gasolina? A gente pode, eu tenho a impressão de que ele está se distanciando de todos ali, e todos já perceberam que ele errou a mão. Nesse sentido, eu acho que o que vai acontecer é que ele vai continuar cometendo algum tipo de ilicitude, mas que não vai ter o apoio do restante do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho para mim que Alexandre de Moraes enlouqueceu, ele realmente perdeu a mão e pirou, sabe? Então, eu acho que a atitude que a gente deve fazer esse ano é tentar eleger o máximo de senadores possíveis, que tenham coragem de proporcionar o impeachment de pessoas como ele, e que vem se comportando como ele, né? Não estou taxando a pessoa, mas a forma como ele se comporta, e a gente promover o impeachment, né, dele e tirar o ranço dele do STF, começar a limpar todo esse ranço que está acontecendo. Carla, mas com o Pacheco ali tá difícil, hein, Carla? Não, com o Pacheco é impossível, porque ele tem um processo de Brumadinho, que é de interesse dele dentro do Supremo, e ele não vai fazer nada contra o Supremo. O que eu estou dizendo esse ano a gente conseguir votar em pessoas melhores, para o ano que vem a gente ter um presidente
do Senado que tenha coragem, né? E que a gente possa enfrentar esse tema. Esse ano, infelizmente, a gente vai continuar passando por isso, a não ser que ele perceba e que ele está isolado, talvez ele recue, né? E eu acho que esse julgamento que vai acontecer no pleno sobre a graça do Daniel, ele é o ponto-chave para a gente saber se ele está isolado mesmo, ou se eles vão de novo agir com corporativismo e defender um cara que está excedendo completamente as suas atribuições e seus poderes, né? E você de forma sabe, direcionada. e que você fala isso sob risco também de mais um processo, provavelmente, né, Carla? Do jeito que está indo a eu coisa. já tô, né? Exatamente, Alexandre. É Alexandre, né? Isso, tá falando? isso. Eu já tô, né? Bem complicada. Tô com vários processos, tô com inquérito policial aberto, inquérito criminal contra mim aberto. Minhas contas já foram todas vistoriadas, já quebraram todos os meus sigilos, inclusive telemático, de comunicação. Estou enfrentando um processo de cassação no TSE por ter questionado se havia transparência ou não nas urnas eletrônicas. Agora estou respondendo, eu tenho 4 processos de cassação, agora parece que tem mais 3 ou 4. Então, vários processos de cassação na Câmara, porque eu digo o que eu penso. E Alexandre de Moraes, cada vez que me ouve, né, falar o que eu penso, deve ficar ali procurando coisas, mas como as minhas críticas, elas são sempre as atitudes, né, as atitudes que ele tem tomado, ele não tem como me colocar num processo de novo. Eu já estudei o que eu posso falar, o que eu não posso, sabe? Só não desiste, então, hein, Carla? De jeito nenhum. Se tem uma coisa que não passa pela minha cabeça, desistir não é uma opção. E vou te dizer uma coisa, cada vez que ele comete uma atitude dessa, uma multa, inclusive na questão da multa, quero até pedir desculpas ao público, porque muita gente criticou que eu coloquei o Pix do Daniel, né? E disseram, não, vocês não podem pagar essa multa. A questão é que todos os bens dele já estavam congelados e a multa já estava direcionada para o Banco Central pagar a multa. Então eu sei que é uma ordem ilegal, não deveria ser cumprida. Uma medida cautelar, ela não pode acontecer, multa não pode acontecer nesse tipo de caso, né, numa medida cautelar. Poderia acontecer prisão preventiva, mas um deputado não pode ser preso preventivamente, então ele foi na multa, que é ilegal. Isso foi inclusive esclarecido pela Tameia. Mas é o tal negócio, a gente começa a ver um colega desesperado, né, com tudo congelado, sem dinheiro, a gente fica preocupado, né? Para dar um gás nessa reunião que você tem agora às 10 da manhã, Carla, só vou colocar um trecho do que você promoveu ali no último domingo, dia 1º, na Paulista, só para dar um gás. Põe aí, dá play, Pinguim, por gentileza. E para isso, pessoal, vocês têm como buscar informação. Não deixe que as pessoas que estão aí perdidas, achando que existe uma possibilidade de uma terceira via, não saibam que seja a primeira, a segunda, a terceira via, é o presidente Bolsonaro. É isso aí. Ele está e continuará presidente porque só Deus tira ele daquela cadeira. E eu tenho certeza absoluta que Deus está com ele. E digo para vocês, se cada um dos brasileiros que hoje assiste o lixo da TV Globo começarem a assistir outra coisa, a gente tem certeza que essas pessoas vão começar a saber a verdade. Quem aí é empresário, tem uma empresa, levanta a mão, por favor. Vocês têm um desafio para fazer. Liguem as televisões de vocês nas empresas de vocês, não em música, não na Globo, não no esporte, mas na informação de verdade. É assim que a gente vai conseguir vencer, convencendo cada um. Quem elegeu o presidente Bolsonaro? Jovem Pan? Quem aí gosta da Jovem Pan? Vamos colocar no canal. Coloca no canal da Jovem Pan. Então é o seguinte, desafio pra vocês. Põe no canal da Jovem Pan, porra! Já tá todo mundo aqui na Jovem Pan, Carla. Desculpa o palavrão, viu? Não, Um pouco aí. a gente fala direto aqui, a gente empolga, esquenta, microfone aberto e ao vivo, é isso aí. Eu te agradeço muito por conversar conosco hoje, boa reunião agora, 1:10, foi uma honra te ouvir. Aqui é a tua casa, Carla. A honra foi minha, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. E o pessoal que está ouvindo, fiquem firmes e saibam que a nossa força vem de vocês, vem desse carinho que a gente recebe. Não é fácil, mas a gente vai conseguir porque Deus está com a gente. Amém. Obrigado, Carla. Obrigada aí, um abraço. Beijo, tchau, querida. Deputada Federal Carla Zambelli conversando com a Jovem Pan, 9h59, 9h59.